Bom, pessoal, esse vídeo ele mostra como criar um ambiente Docker no Windows voltado para a utilização do SQL Server. A instalação do SQL Server nem sempre é trivial e ela acaba gerando alguns serviços que depois, se você precisar excluir o SQL Server ou instalar uma nova versão, dificulta um pouco. Então, uma das alternativas é a utilização de Docker. No caso do Windows, o Docker ele não é nativo. E existem duas possibilidades. Tem o Docker for Windows, o Docker Desktop, que funciona em algumas condições bastante específicas, preferencialmente o Windows 10, 64 bits, que não seja a versão Home, né? Ou seja, ideal que seja Pro ou superior. E tem o Docker Toolbox, que é uma forma um pouco menos nativa, por assim dizer. Né? O Docker for Windows, o Docker Desktop, ele funciona semelhante ao nativo do Linux, né? Usando o Hyper-V. O Docker Toolbox ele usa o VirtualBox. Ele não funciona de maneira nativa, ele funciona com um IP fixo, né? Mas ele atende uma quantidade maior de máquinas. Então eu vou fazer esse vídeo usando o Docker Toolbox. Tá? Então eu vou baixar o Docker Toolbox. O Docker Toolbox ele funciona preferencialmente em máquinas 64 bits do Windows 7, a partir do Windows 7. É possível usar o Docker Toolbox em versões 32 bits? Até mas é uma condição de contorno muito complexa e pode não funcionar adequadamente. Tá? Então, você vê que eu entrei no site aqui do Docker Toolbox, vou baixar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a última versão é 19.031. Tá? Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que já exista uma versão mais nova. Né? Isso vai importar muito pouco. Tá? Então eu vou fazer o download, são uns 230 megas aqui. Terminado o download, a gente vai prosseguir com a instalação do Docker Toolbox. Isso aqui você pode desmarcar se você não quiser passar dados coletados anonimamente. Instalar aqui. Você vê que eu tenho o VirtualBox instalado, então eu não vou instalar o VirtualBox, tá? Mas todo o resto eu deixo marcado, tá? Se você não tiver o VirtualBox instalado, é só marcar aqui. Criar atalho. Tá? Ele vai fazer a instalação. A instalação ela é um pouco mais demorada se você não tiver o VirtualBox instalado. Por sinal, ele instala uma versão relativamente antiga, ele vai instalar a versão 5.2. Tá? Então, dependendo da versão que você está usando, pode até nem ser interessante a instalação do VirtualBox. Pode ser que valha mais a pena você baixar o VirtualBox mais atual, instalar e depois instalar o Docker Toolbox. Bom, encerrada então a instalação. Se você pedir para instalar o VirtualBox,
ele vai fazer algumas solicitações de drivers. É só aceitar, tá? Terminou, ele vai, se você mantiver o default, ele vai mostrar os ícones que ele criou no menu iniciar. A partir daí, é só rodar o Docker Terminal. Antes de rodar, como algumas máquinas não têm a virtualização ativada na BIOS, eu vou mostrar uma pequena modificação que a gente faz no terminal. Então, eu vou abrir o Notepad++. Pode ser o bloco de notas? Não pode ser o bloco de notas, tá? Tem que ser algum editor que entenda alguns códigos como quebra de linha adequadamente, tá? O bloco de notas ele entende a quebra de linha, mas precisa também do /R, enfim. Então eu vou lá na pasta de instalação do Docker Toolbox, C, arquivos de programa, Docker Toolbox, tá aqui, ó, Start. Ou se você tiver com as extensões, start.sh. Tá aqui, ó. Esse aqui é o script de instalação da máquina virtual para você poder rodar o Docker Toolbox. Tá? Aqui na linha 69 tem o script de criação da VM que vai permitir a gente usar o Docker. Tá? Se você não tem a virtualização ativada na BIOS ou você não sabe se tem, então você vem aqui depois de VirtualBox, aqui ó, create, espaço -d, espaço VirtualBox, espaço VirtualBox, no, VTX, check, espaço, né, antes do cifrão proxy. Você vai mandar salvar. Se você não inicializou o Notepad++ como administrador, ele vai perguntar se você quer iniciar em modo administrador. Você diz que sim, e aí você manda salvar. Salvou. Vou fechar. Tá? Esse passo ele só é necessário se você não tem a virtualização ativada na BIOS. Tá? Aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. 14, tá bom. Vamos ver 16. Enquanto isso, ele está pegando a versão mais atual do boot to Docker da imagem. É com essa imagem que ele vai inicializar a máquina virtual para que a gente consiga ter um ambiente virtualizado do Docker. Tá? Esse download ele pode demorar um pouquinho, dependendo da sua conexão, tá? Mas ele vai baixar. Baixada a ISO, ele vai gerar a máquina virtual, vai fazer algumas validações de segurança, né? E provavelmente ele vai pedir para fazer a instalação de alguns drivers, de algumas interfaces. Tá? Então ele até avisa que às vezes a confirmação fica aqui minimizada, aqui embaixo, né? Então ele está pedindo permissão para fazer DHCP e tal, e agora ele está esperando o IP. Normalmente esse IP ele vem depois que a máquina virtual sobe lá no VirtualBox. Tá? Então isso demora um pouquinho. Tá?
Esse IP normalmente é 192.168.99.100. Se você usa o Docker nativo ou se você usa o Docker for Windows, é o localhost mesmo, 127.0.0.1, tá? Então, é uma forma da gente ter um ambiente Docker possível em versões do Windows menos aptas. Tá? Então, ele está detectando, está fazendo toda a operação lá da máquina virtual, e assim que toda a conexão estiver ok, olha lá, ele mostra aqui o símbolo do Docker, ele mostra o IP 192.168.99.100, ou seja, para quem já está mais acostumado a mexer com Docker, sabe que qualquer container que a gente for acessar, a menos da porta que tiver configurada, o IP é localhost mesmo, né? Até pela ideia do Docker, né? É um processo que está rodando, então é localhost. No caso do Docker Toolbox em especial, como ele está criando um ambiente virtualizado para rodar o Docker, então sempre que a gente for acessar algum container, a gente vai usar este IP aqui. Você não precisa anotar esse IP, porque toda vez que você abrir o Docker terminal, ele vai abrir aqui. Tá? Bom, ambiente Docker configurado, nós vamos verificar como instalar ou como criar um container do SQL Server. Hoje a Microsoft oferece documentação para SQL Server 2017 e 2019. Tá? Eu vou usar o 2017, tá? Eu até já deixei aqui. Ó. Eu até já deixei aqui a documentação da Microsoft para gerar containers do SQL Server. O padrão, aqui ó, esse guia de início cria containers do SQL Server 2019. Se preferir criar do SQL Server 2017, confira a versão 2017 desse artigo. Você abre essa versão, tá aqui a do 2017, tá aqui ó. Aqui embaixo você vai ver que é 2017, tá? Ah, e se eu quiser o 2019? Pode criar, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou seguir o passo a passo do que está aqui para a gente conseguir fazer o container do SQL Server, tá? Então, a primeira coisa, ele manda fazer aqui um Docker Pool. Então, eu vou pegar a imagem do container da versão 2017 do SQL Server. Então, tá bom. Aqui, ó, Docker Pool, tá aqui. Vai depender muito da sua configuração. Primeiro, é necessário uma máquina com pelo menos 2 GB de espaço e pelo menos 2 GB de memória. Né? Ele fala isso aqui, ó, 2 GB de espaço em disco, 2 GB de RAM. Tá? Se a sua configuração é inferior a isso não significa que você não conseguirá usar o SQL Server. Talvez pegar uma versão anterior sem problema. O 2008, por exemplo, que é uma boa versão, uma versão bem estável, ele funciona em máquinas até com menos de 1 GB, tá? Até com Windows XP. Tá? Então isso não é problema. Tá? Bom, ele está baixando aqui a imagem do container do SQL Server. Tá? Alguns downloads podem ser um pouquinho mais lentos. Bom, a imagem foi baixada. Então, Docker Images. Tá aqui, ó. Uma imagem aí com por volta de 1,4 GB.
Agora, vou fechar o Docker Toolbox, vou desligar a máquina default que eu acabei de criar, né? Vou vir aqui nas configurações dela e vou passar a memória base para 2048 ou até 4096, enfim, mas no mínimo 2 GB, de acordo com o que diz a documentação da Microsoft. E aí eu vou inicializar novamente o meu Docker. De novo eu vou, enquanto ele está inicializando, de novo eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Ele está subindo novamente. Demora um pouquinho a VM a recarregar. Tá? Então, necessário ter certa paciência. Pronto, aí ele subiu novamente. Então, fiz aqui o pull, baixou a imagem. Agora ele fala para executar este comando aqui. E aí tem duas observações, tá? Primeiro aqui, eu vou abrir o meu bloco de notas. Eu vou copiar aqui, ó. Por que eu estou copiando? Primeiro, eu vou colocar tudo numa linha só, para não fazer nada de errado. Vamos lá. Então, vou tirar esse sudo. Docker run. Docker run, ele vai tentar rodar esta imagem aqui. Se eu não tivesse feito o Docker pull, ele faria o pull dessa imagem. Então, tudo bem. -E. Então, eu já estou passando aqui, ó, que eu estou aceitando as políticas. -E, SA password. Então, eu preciso criar um password aqui. Ele deixa esse password meio padrão aqui, já pré-definido. Mas, tá aqui, ó, observação. A senha deverá seguir a política de senha padrão do SQL Server. Caso contrário, o container não poderá instalar o server e deixará de funcionar. Então, se você colocar uma senha do tipo 1, 2, 3, 4, ele vai fazer todo o processo, mas não vai subir o container. Então, por padrão, a senha deverá ter 8 caracteres, pelo menos, e 3 dos 4 conjuntos a seguir. Letras maiúsculas, minúsculas, dígitos de base 10 e símbolos. Ou seja, precisa ter desses 4, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos, pelo menos 3 deles. Tá? Então, e ele diz aqui que vai criar uma versão developer. Ok, pra gente é suficiente. Então, eu vou colocar um password assim, ó. Leandro@123. Então, eu tenho uma maiúscula, algumas minúsculas, um símbolo e número. Eu contemplei os 4. Não precisava, mas eu contemplei os 4. -P 1433, 2.1433. Ou seja, eu estou mapeando para fora do container a porta interna do container 1433. Ah, mas a minha 1433 já está em uso. Quero usar outra. Posso colocar 1434. Não tem problema. -name, o nome que eu vou dar para o meu container. SQL1, posso não saber do que se trata? Posso mudar? Posso. Posso colocar SQL Server 2017? Posso. Dá o nome, fica a seu critério. -D, eu vou usar também o IT. Tá? Eu vou colocar essas... Eu vou fazer essas alterações aqui, tá?
E aí eu vou copiar essa linha. Você vê que eu tirei aquelas barras e tal, coloquei tudo numa linha só. E vou colar aqui no Docker. Pronto, ele criou. Agora, passo 3, aqui tem as descrições, né, daquilo que a gente fez, do que a gente eventualmente mudou. E tá aqui, ó, docker ps-a. Docker ps-a. Tá aqui, ó. Ele subiu, tá? Ele tá no ar, com a porta 1433 mapeada para mim. Tá? Então, ele está funcionando. Tá? Eu posso, ele até me sugere entrar no container e fazer algumas modificações aqui e tal. Fazer um docker exec. A gente pode até fazer aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou usar o exec -it, o nome do container, que no nosso caso é SQL Server 2017, bash. Eu vou entrar no container, vou usar esse comando aqui. Eu poderia colocar só SQL CMD? Não, porque ele não está no path do Linux. Então eu tenho que colocar o caminho inteiro dele, dizer que o servidor é o localhost, o usuário é SA e a senha que nós mudamos. Se isso funcionar, vai aparecer um cursorzinho com 1 aqui. Aí eu posso usar comandos SQL, colocar o go para ele executar. Então eu vou fazer isso. Então vamos lá. Docker exec -it SQL Server 2017 bash. Pronto, estou dentro do container. Aí eu vou usar esta linha aqui, né? Vou copiar ela, porque a gente não precisa saber o caminho completo do SQL CMD. Né? Vou colar ela aqui, só vou mudar a senha, né? A senha é leandro@123. Ó o 1zinho aqui, ó. Conforme ele tinha especificado aqui no material. Aqui, ó. Então, eu posso fazer um monte de coisa com ele. Mas eu vou fazer só um select get date go. Tá aqui, ó. A data e a hora do momento que eu estou gravando esse vídeo. Se eu der um exit e um exit eu saio do SQL CMD e o outro exit eu saio do container. Tá? Bom, não é interessante ficar usando em modo console, né, o SQL. A gente vai usar o Management Studio. Para quem vai usar a instalação padrão ou para quem vai usar o Docker, mesma coisa deve ser feita. Deve vir aqui no site da Microsoft e baixar o SQL Server Management Studio. Ele não vem mais com o pacote do SQL Server, não importa a versão que você baixar. Ele vem sendo atualizado constantemente. Neste momento, a última versão é 18.4. Pode baixar a última versão, lembrando que você pode ter uma 18 qualquer, uma 17 qualquer, uma 16, uma 2008, não importa. Tá? Você pode ter várias versões. Por que eu tenho duas, uma 18 e uma 17? Porque você pode baixar aqui, né? Baixar a instalação padrão, não tem nenhuma especificidade. Tá? Então eu nem vou ficar abordando a instalação dele aqui, tá? Mas quando você vem aqui, ó, para baixar versões anteriores do SQL Server Management Studio, ele vai dar uma lista de melhorias, de correções, etc. Mas quando a gente chega aqui no 18.0,
a gente vê isso aqui, ó. Recursos preteridos e removidos. Depurador, debug e diagrama de banco de dados. Coisa que em produção pode não ser muito útil, em aula é bastante útil. Então é por isso que eu recomendo ter uma versão do 17 instalado na sua máquina, assim como eu tenho no meu. Bom, o Docker está funcionando, então eu vou abrir o meu Management Studio, versão 17, que é a versão que eventualmente eu uso em aula, até para mostrar alguns diagramas e tal. Aqui, ó, eu vou colocar o IP do Docker, ó, 192.168.99.100, 1433, que foi a porta que a gente mapeou. O login SA, a senha que eu coloquei lá, Leandro com L maiúsculo, né? @123. Mando conectar, tá aqui, ó. Tá conectado no servidor. Se eu fizer um select get date, dado a diferença de gravação, mas muito próximo, né? Então tá aqui, ó, 14h35, 14h38. O Docker está funcionando com o Management Studio. Tá fechadinho. Se você quiser parar o Docker, basta você fazer assim, ó. Docker stop SQL Server 2017. Se eu der um Docker ps-a, você vê que a 3 segundos ele foi encerrado. Se eu quiser voltar, porque quando eu fechar o Docker Toolbox, ele vai fechar todos os Dockers. Então, se eu quiser voltar, quando eu abrir, ele não vai carregar os Dockers. Eu vou ter que carregar cada um deles que eu tiver necessidade. Então, Docker Start SQL Server 2017. Docker ps-a, pronto. Subiu, está à disposição de novo. Ok? Então espero que isso ajude aí para quem for trabalhar com SQL Server.